Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 4 de julho de 2026. A noite chegou, o dia vai se encerrando, a casa começa a ficar mais silenciosa. O corpo sente o peso da semana, a mente tenta desacelerar, mas muitas vezes o coração continua carregando aquilo que não conseguiu entregar durante o dia. Estamos na 3ª semana do tempo comum e nesta noite a palavra de Deus nos convida a olhar para dentro com sinceridade. O Evangelho fala de vinho novo e odres novos, e talvez esta seja a palavra que você mais precisa ouvir antes de dormir. Deus não quer apenas remendar a sua vida, Deus quer renovar o seu coração. Talvez você tenha vivido uma semana pesada, talvez este sábado tenha sido cheio de tarefas, trabalho, preocupação, família, casa, contas, compras, cansaço, conversas difíceis, silêncios que doeram. Talvez você esperava descansar hoje, mas o descanso não veio. Talvez o corpo tenha parado, mas a mente continuou correndo. Às vezes a noite chega e a gente percebe que passou o dia inteiro tentando continuar sorrindo, continuar respondendo, continuar resolvendo, continuar cuidando dos outros, continuar fazendo o que precisava ser feito. Mas quando tudo fica mais quieto, a alma pergunta: e eu, quem cuida do que está acontecendo dentro de mim? Talvez você esteja ouvindo esta oração deitado com o celular perto do travesseiro. Talvez esteja sentado na sala depois de um dia cansativo. Talvez esteja na cozinha, olhando para casa e pensando em tudo que ainda precisa ser feito. Talvez esteja sozinho. Talvez esteja cercado de pessoas, mas por dentro se sinta só. E eu quero te dizer com carinho, você não chegou até esta oração por acaso. Se você está aqui nesta noite de sábado, é porque Deus está chamando o seu coração para descansar nele. Não para fingir que está tudo bem, não para esconder o que dói, não para empurrar a tristeza para amanhã, mas para entregar tudo nas mãos daquele que vê o que ninguém vê. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa nesta noite. Que a bênção de Deus alcance o seu quarto, a sua cama, a sua família, o seu corpo cansado, a sua mente acelerada, o seu coração ferido e todos aqueles que você ama. Que esta noite seja uma noite de descanso verdadeiro. Que esta noite seja uma noite de renovação. Que esta noite seja uma noite em que Deus visite os lugares da sua alma, que estão cansados de viver de remendos. Talvez você tenha olhado hoje para a sua vida e sentido que está apenas consertando uma coisa aqui, segurando outra ali, escondendo uma dor acolá. Um remendo no casamento, um remendo na fé, um remendo na paz, um remendo na esperança, um remendo na família, um remendo na autoestima, um remendo no coração. Mas Jesus não veio apenas para remendar, Jesus veio para fazer novo. Antes de continuarmos, faça deste gesto uma pequena missão de fé. Deixe o seu gostei para que esta oração alcance alguém que também vai tentar dormir hoje com o coração cansado. Talvez uma pessoa receba esta oração no momento exato em que mais precisava ouvir que Deus ainda faz novo. E escreva nos comentários com fé: Senhor, renova o meu coração nesta noite. Não escreva como uma frase qualquer, escreva como uma oração, escreva como quem coloca a alma diante de Deus e diz: Jesus, eu não quero dormir preso ao mesmo peso, eu quero descansar em Ti, eu quero ser renovado por Ti. Agora com fé nós começamos este momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus, nesta noite eu me coloco diante de Ti. O dia terminou, mas dentro de mim ainda existem pensamentos que não terminaram. Existem preocupações que não se calaram. Existem perguntas que continuam abertas. Existem feridas
que eu tentei esconder durante o dia, mas que agora no silêncio da noite voltam a pedir atenção. Eu venho como estou, Senhor, não venho fingindo força, não venho escondendo minhas fraquezas, não venho tentando parecer melhor do que sou. Eu venho com a minha fé, mas também com o meu cansaço. Venho com a minha esperança, mas também com as minhas dúvidas. Venho com gratidão, mas também com marcas que ainda doem. Tu conheces o meu coração, tu sabes como foi este sábado, tu sabes o que eu enfrentei, tu sabes o que eu ouvi, tu sabes o que eu pensei, tu sabes o que eu senti e não disse, tu sabes das palavras que me machucaram, das ausências que pesaram, das preocupações que eu tentei disfarçar. Nesta noite eu te entrego tudo, entrego este dia que passou, entrego as conversas, entrego as decisões, entrego os erros, entrego os acertos, entrego os silêncios, entrego as lágrimas, entrego o cansaço, entrego aquilo que ficou pendente e aquilo que eu não tive forças para resolver. Entrego, Senhor, o peso que insiste em deitar comigo na cama. Entrego as preocupações com amanhã, entrego o medo do futuro, entrego as contas, entrego a saúde, entrego a família, entrego o trabalho, entrego aquilo que eu não controlo. E nesta noite, Senhor, eu te peço, renova o meu coração. A palavra de Deus para esta noite está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. Os discípulos de João se aproximam de Jesus e perguntam: por que eles e os fariseus jejuam, mas os discípulos de Jesus não jejuam? E Jesus responde, falando da presença do noivo, da alegria que existe enquanto ele está com os seus. Depois Jesus diz que ninguém coloca remendo novo em roupa velha, nem vinho novo em odres velhos. O vinho novo precisa de odres novos. Que palavra forte para terminar este dia. Porque muitas vezes nós queremos que Deus derrame o novo, mas continuamos presos às estruturas antigas. Queremos paz, mas continuamos alimentando pensamentos de medo. Queremos cura, mas continuamos escondendo as feridas. Queremos recomeço, mas continuamos abraçados ao passado. Queremos descanso, mas continuamos tentando controlar tudo. E Jesus nos ensina nesta noite: o vinho novo precisa de odres novos. Talvez Deus esteja querendo renovar algo dentro de você antes de mudar algo ao seu redor. Talvez Ele esteja querendo curar a forma como você olha para si mesmo. Talvez Ele esteja querendo transformar a maneira como você reage às dificuldades. Talvez Ele esteja querendo te libertar de uma mentalidade antiga, de uma culpa antiga, de um medo antigo, de uma tristeza antiga. Talvez você tenha passado muito tempo tentando remendar uma relação sem conversar de verdade, remendar uma dor com distrações, remendar a solidão com ocupação, remendar o cansaço com mais tarefas, remendar a fé com palavras repetidas, mas sem abrir o coração, remendar a família com silêncio, fingindo que nada aconteceu. Mas nesta noite Jesus te convida a algo mais profundo. Ele não quer apenas colocar um pano novo em cima de uma ferida velha. Ele quer tocar a ferida, Ele quer curar a raiz, Ele quer renovar o odre, renovar o coração, renovar a alma, renovar a forma como você vive, ama, reza, espera e descansa. Senhor, eu não quero viver apenas de remendos. Eu não quero dormir empurrando para amanhã aquilo que precisa ser colocado diante de Ti hoje. Eu não quero esconder de mim mesmo o que Tu já conheces. Eu não quero fingir uma paz que ainda não tenho. Eu quero receber a Tua paz de verdade. Renova-me, Senhor. Renova minha fé cansada. Renova minha esperança enfraquecida. Renova minha alegria apagada. Renova minha vontade de rezar. Renova minha capacidade de perdoar. Renova meu olhar sobre a minha família. Renova meu modo de enfrentar os problemas. Renova minha coragem de recomeçar. Eu te entrego agora as famílias.
Senhor, nesta noite de sábado, visita cada casa que está rezando comigo. Existem famílias que chegaram ao fim do dia cansadas, famílias onde todos moram juntos, mas poucos se escutam, famílias onde cada um se fecha no próprio mundo, famílias onde as conversas viraram respostas curtas, famílias onde o celular ocupa o lugar do diálogo, famílias onde o amor ainda existe, mas está coberto por cansaço, mágoa e rotina. Pensa, Senhor, naquele casal que vai dormir em silêncio esta noite, naquela esposa que se sente sozinha dentro do próprio casamento, naquele marido que está preocupado, mas não consegue falar do que sente, naquele casal que já teve carinho, riso, cumplicidade, mas hoje vive como se estivesse apenas dividindo responsabilidades. Derrama vinho novo sobre esse casamento, renova o amor, renova o diálogo, renova a paciência, renova o respeito, renova a vontade de tentar de novo, cura as palavras que feriram, cura os silêncios que afastaram, cura o orgulho que impede o perdão, cura a frieza que foi entrando devagar. Que nesta noite, Senhor, mesmo que não haja uma grande conversa, comece dentro de cada coração um desejo sincero de reconstruir. Que o amor não seja apenas lembrança do passado, mas graça possível no presente. Eu te entrego também os filhos. Existem pais e mães que vão dormir hoje preocupados, filhos que estão longe, filhos que estão dentro de casa, mas distantes no coração, filhos que não conversam, filhos que vivem trancados no quarto, filhos que parecem carregados de tristeza, ansiedade, revolta ou vazio, filhos que fizeram escolhas que assustam a família, filhos que se afastaram da fé, filhos que os pais já não sabem como alcançar. Senhor Jesus, chega onde nós não conseguimos chegar. Entra nos quartos fechados, entra nos pensamentos confusos, entra nas amizades, nas escolhas, nos caminhos. Protege cada criança, cada adolescente, cada jovem. Livra-os de todo mal, de toda influência que destrói, de toda solidão que adoece o coração. Derrama vinho novo sobre os filhos, que eles se sintam amados, que encontrem direção, que descubram o próprio valor, que sejam protegidos nesta noite. Que os que estão fora de casa voltem em segurança, que os que estão longe recebam a tua luz, que os que estão sofrendo em silêncio encontrem ajuda, acolhimento e esperança. E consola, Senhor, os pais que rezam sem ver resposta imediata. Dá força às mães que choram em silêncio. Dá sabedoria aos pais que não sabem mais o que dizer. Dá paciência às famílias que estão atravessando fases difíceis. Que ninguém desista da oração. Eu te entrego agora os doentes. Senhor, há pessoas que vão tentar dormir esta noite sentindo dor. Pessoas em hospitais, em tratamentos longos, em exames, em esperas cansativas. Pessoas que convivem com doenças crônicas. Pessoas que tomam remédios todos os dias. Pessoas que dependem de cuidados. Pessoas que sentem medo ao pensar no amanhã. Há também dores que ninguém vê, ansiedade escondida, tristeza profunda, cansaço emocional, solidão, lembranças que voltam quando tudo fica silencioso, feridas antigas que doem no coração mais do que muitas dores do corpo. Pensa, Senhor, naquela pessoa que está ouvindo esta oração deitada sem forças. Pensa naquele idoso que se sente sozinho. Pensa naquela mãe que cuida de um filho doente. Pensa naquele filho que cuida do pai ou da mãe. Pensa nos cuidadores que quase não descansam. Pensa nos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que continuam servindo mesmo cansados. Jesus toca cada corpo que sofre, alivia as dores, abençoa os tratamentos, acompanha os exames, guia as mãos dos profissionais de saúde, dá paciência a quem cuida, dá esperança a quem espera, dá consolo a quem sente medo, derrama vinho novo sobre os doentes, que eles sintam a tua presença nesta noite,
Que a cama não seja lugar de desespero, mas lugar de encontro contigo. Que o quarto, o hospital, a casa, o silêncio, tudo seja alcançado pela tua paz. E quando a cura ainda estiver em caminho, dá força para atravessar a noite. Eu te entrego também o trabalho e a vida financeira. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração, preocupadas com o sustento da casa. Pessoas que trabalharam hoje enquanto outros descansaram. Pessoas que passaram o sábado em pé, servindo, vendendo, dirigindo, limpando, cuidando, carregando peso, enfrentando pressão. Pessoas que chegaram em casa cansadas e ainda assim precisaram cuidar da família. Há também pessoas desempregadas que mandam currículo e não recebem resposta. Pessoas que fazem bicos, pessoas que vivem na informalidade, pessoas que não sabem quanto vai entrar amanhã, pessoas que olham para as contas e sentem o coração apertar, pessoas que precisam escolher entre uma despesa e outra, pessoas que têm vergonha de pedir ajuda, mas já não sabem o que fazer. Abençoa, Senhor, cada trabalhador e cada trabalhadora. Dá portas honestas, dá sabedoria para administrar os recursos, dá coragem para recomeçar, dá criatividade, saúde e proteção. Que não falte o pão de cada dia, que não falte o necessário, que a mesa seja abençoada, que todo esforço honesto encontre a tua bênção. Derrama vinho novo sobre o trabalho, sobre os projetos, sobre as oportunidades, sobre as decisões financeiras, sobre cada família que precisa da tua providência. Senhor, eu te peço agora pela minha mente e pelo meu coração. Acalma os pensamentos acelerados, silencia as vozes de medo, cura a comparação que me faz sofrer, cura a culpa que me prende ao passado, cura a sensação de fracasso, cura a pressa de querer resolver tudo, cura a tristeza que eu escondi atrás de tantas tarefas. Dá-me um coração novo, um coração mais simples, um coração mais confiante, um coração mais paciente, um coração mais livre, um coração capaz de receber o teu vinho novo sem se romper, um coração que não viva preso ao que passou, mas aberto ao que o Senhor ainda quer fazer. E agora, Senhor, com humildade eu te peço perdão. Perdão pelas vezes em que tentei remendar minha vida sem deixar que tu me curasses de verdade. Perdão pelas vezes em que escondi minhas feridas. Perdão pelas palavras duras que eu disse hoje. Perdão pela impaciência, pelos julgamentos, pela falta de fé. Perdão por querer controlar tudo. Perdão por me afastar da oração justamente quando eu mais precisava de Ti. Lava o meu coração, renova a minha alma, dá-me a graça de dormir em paz, dá-me a graça de acordar amanhã mais leve, mais confiante, mais entregue. Nesta noite de sábado, eu também me coloco sob a intercessão de Nossa Senhora. Como filhos que confiam na Mãe, pedimos que Maria nos ajude a abrir o coração para a vontade de Deus. Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, passa à frente desta casa, passa à frente desta família, passa à frente desta noite. Ensina-nos a dizer sim a Deus. Ensina-nos a guardar no coração aquilo que ainda não entendemos. Ensina-nos a confiar quando a resposta demora. Ensina-nos a permitir que Jesus faça vinho novo dentro de nós. E agora, unidos como irmãos e irmãs na fé, como família reunida na presença de Deus, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, quando eu digo seja feita a vossa vontade, eu entrego o meu jeito antigo de querer controlar tudo. Entrego a minha pressa, entrego a minha resistência, entrego o medo de mudar. Aceito que o teu vinho novo, muitas vezes, exige de mim um coração novo, uma mentalidade nova, uma fé renovada.
E agora, olhando para Maria, rezemos com confiança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, cobre-nos com teu manto nesta noite. Guarda nossos filhos, protege nossas famílias, intercede pelos doentes, acompanha os trabalhadores, consola os que choram e leva até Jesus cada intenção colocada nesta oração. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Agora é o seu momento. Se puder, coloque a mão sobre o coração, respire fundo, feche os olhos por alguns instantes, solte o peso dos ombros, solte o controle, solte a necessidade de resolver tudo agora. Esta noite pertence ao Senhor. Apresente a Deus aquilo que mais precisa ser renovado em você. Talvez seja a sua fé, talvez seja a sua casa, talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua relação com o filho, talvez seja a sua saúde, talvez seja a sua vida financeira, talvez seja a sua mente cansada, talvez seja uma ferida antiga, talvez seja a coragem de recomeçar. Coloque tudo diante de Jesus agora. Não precisa de palavras bonitas, não precisa saber rezar certo, basta ser sincero. Fale com Deus do seu jeito. Diga: Senhor, eu não quero dormir apenas remendado, eu quero ser renovado por Ti. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Jesus, eu vos amo e vos bendigo. E agora, em nome de Jesus, eu declaro: esta noite será guardada pelo Senhor. Em nome de Jesus eu declaro: Deus está renovando o seu coração. Em nome de Jesus eu declaro: a tristeza não vai governar a sua alma. Em nome de Jesus eu declaro: a ansiedade não terá a última palavra. Em nome de Jesus eu declaro: a sua casa receberá paz. Em nome de Jesus eu declaro: a sua família está debaixo da bênção de Deus. Em nome de Jesus eu declaro: o medo perde força, a esperança renasce, a fé se levanta. Receba vinho novo, receba descanso novo, receba força nova, receba paz nova, receba coragem nova, receba uma noite nova nas mãos de Deus. Que caia por terra toda palavra que tentou roubar a sua fé, que caia por terra todo pensamento de derrota, que caia por terra toda mentira que fez você acreditar que nada pode mudar. Deus ainda faz novo, Deus ainda cura, Deus ainda restaura, Deus ainda abre caminhos, Deus ainda derrama vinho novo em corações que se abrem para Ele. Agora respire fundo mais uma vez, sinta a paz de Deus entrando no seu coração. Você não está sozinho. Deus viu suas lágrimas, Deus ouviu sua oração, Deus conhece sua semana, Deus sabe o quanto você tentou, Deus sabe o quanto você resistiu. E hoje Ele não vem te acusar, Ele vem te renovar. Não leve para a cama aquilo que Deus está pedindo para você entregar. Não tente resolver nesta noite o que precisa ser colocado nas mãos do Senhor. O descanso também é um ato de fé. Dormir em paz também é uma forma de confiar. Antes de terminar, eu quero te deixar uma palavra no coração. Não tenha medo de deixar Deus mexer no que precisa ser curado. Às vezes a gente se acostuma com os remendos. A gente se acostuma com uma fé cansada, com uma paz pela metade, com uma alegria pequena, com uma vida apertada por dentro. Mas Jesus não veio apenas para remendar, Ele veio para fazer novo. Esta noite pode ser um começo, talvez nada mude de uma vez por fora, mas se o seu coração for renovado, você já começa a descansar diferente, você começa a respirar diferente, você começa a olhar para amanhã com mais fé. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre você nesta noite. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, os seus pais, os seus irmãos, o seu trabalho, a sua saúde e o seu descanso. Que Deus abençoe os doentes, os cansados, os aflitos, os que estão sem esperança, os que precisam de trabalho, os que carregam preocupações financeiras, os que estão com o coração ferido e os que desejam recomeçar. Que o Senhor derrame vinho novo sobre a sua vida, que Ele faça de você um odre novo, um coração renovado, uma alma pronta para receber a graça que vem do céu. Que os anjos do Senhor guardem esta casa, que nenhuma aflição roube o seu sono, que nenhuma preocupação domine a sua mente, que o amor de Deus cubra esta noite e prepare o seu coração para um novo amanhecer. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva nos comentários: Senhor, renova o meu coração nesta noite. Escreva com fé, porque esta frase é uma entrega. É o coração dizendo: eu não quero dormir preso ao velho. Eu quero descansar no novo de Deus. E se esta oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que está cansado, ferido ou precisando recomeçar. Talvez essa pessoa esteja vivendo de remendos, tentando continuar sozinha, e Deus pode usar esta oração para tocar o coração dela nesta noite. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se, Jesus não veio apenas para remendar a sua vida, Ele veio para renovar o seu coração. Senhor, renova o meu coração nesta noite. Boa noite. Amém.